mais tranquilidade e mais participação de todo o povo do nosso município, numa administração que deverá ser transparente e participativa, onde o povo nos irão ajudar a decidir sobre todas as decisões que serão tomadas, tanto na área urbana como na área rural. Então, eu estou aqui à disposição dos senhores entrevistadores, com suas competências e com suas capacidades, e também junto aos ouvintes, para responder toda e qualquer pergunta do nosso ouvinte, do nosso eleitor, aqueles que têm interesse em ter uma pedra lavrada melhor, e mudar a pedra lavrada para melhor. Nós estamos dirigindo a todas essas pessoas, a toda a população de Pedra Lavrada, de uma forma indiscriminada, para mostrarmos nossa plataforma de governo, nossas ideias e como nós queremos, na verdade, mudar a Pedra Lavrada para melhor. Fazermos uma Pedra Lavrada para todos, aonde exista só um grupo, o grupo dos filhos de Pedra Lavrada, o grupo dos moradores de Pedra Lavrada, que irão trabalhar com o objetivo de melhorar e mudar a Pedra Lavrada para melhor. O candidato não usou o tempo disponível, né? Mas ele vai ganhar esse tempo, né? Santiago, você quer fazer a primeira pergunta, né, Santiago? Fazer a primeira pergunta. Santiago, vou interromper você e quero avisar que o programa iniciou a entrevista às 11 horas e 27 minutos. Ok. Candidato, gostaria de saber por que o senhor se acha na posição, no direito, em galgar, em ser prefeito de Pedra Lavrada. Por que querer ser prefeito de Pedra Lavrada? Primeiro, Santiago, eu me acho no direito, como cidadão, como filho de Pedra Lavrada, uma pessoa que quer fazer o Pedra Lavrada, quer melhorar Pedra Lavrada e que já tem feito por Pedra Lavrada. E essa oportunidade, eu estou vendo que é uma oportunidade que é muito importante para a Pedra Lavrada, pelo momento que se vive. Nós temos 24 anos de uma administração que vem sendo dado continuidade, que está se fechando com o atual prefeito, né? E essa oportunidade que nós estamos tendo de mudar é uma oportunidade que a gente tem para corrigir muitas coisas que são necessárias no nosso município. E, principalmente, a participação dessas pessoas na administração, das pessoas como um todo, não apenas de um grupo isolado, um grupo que sempre tem poder de decisão, que tem privilégios para resolver as coisas e também tomar a decisão de os recursos serem dirigidos da forma que eles querem, da forma que eles buscam apontar. Então, nós queremos, na verdade, essa nossa decisão de sermos candidatos a prefeito de Pedra Lavrada, um momento que é propício. É um momento em que a gente vê que a população de Pedra Lavrada chama as pessoas que querem ser responsáveis, as pessoas que, no momento, elas buscam fazer o melhor pelo município, como eu sempre tenho buscado fazer desde o início da minha caminhada, política, que começou em 1988, quando fui candidato a prefeito pela primeira vez. Então, é por esse motivo, para melhorar a Pedra Lavrada, para dar uma participação melhor, uma participação mais ativa à população de Pedra Lavrada, evitar o isolamento de parte da população, criando denominações para grupos de A ou de B, que nós somos candidatos. Nós queremos uma Pedra Lavrada livre, nós queremos uma Pedra Lavrada democrática, queremos uma Pedra Lavrada onde todas as pessoas participem e que tenham, na verdade, um poder de decisão no orçamento público do nosso município. Candidato, como é Roberto Solon? Eu vou pedir a gentileza, tem alguém com som muito alto ligado aí fora e retransmitindo para esse programa. Está dando uma microfonia terrível aqui. São essas coisas que a gente pede, né? Porque tem coisas que terminam atrapalhando o próprio candidato. Se eu sou muito alto lá fora, retransmitindo esse programa. A gente pede a gentileza de baixar o som, porque senão o programa praticamente não vai ouvir o candidato. Eu gostaria de saber do candidato como foi a costura da aliança hoje com o PMDB e com o PP. Como é que resultou? Porque ficou uma incógnita. A liderança do PMDB, o Rigoberto Júlio, pleiteava ser candidato a prefeito. Como é que
candidato conseguiu fazer essa aliança? Foi diálogos, né? Nós buscamos conversar com o nosso vice atual, que é o Rigoberto, inclusive uma pessoa que tem uma liderança muito importante no nosso município, filho do nosso ex-prefeito Manuel Júlio, um prefeito que muito contribuiu para Pedra Lavrada. Começamos esse diálogo lá para o mês de março e prosseguimos com esse diálogo. Nesse período ele foi muito cortejado por outras lideranças, os outros candidatos que estão aí cortejaram ele, buscaram também ver se cooptavam para as suas coligações. E no final, o Rigoberto, ele entendeu que a melhor coligação para a Pedra Lavrada, a melhor coligação para o PMDB era com o PT, porque já é uma coligação natural, que já vem lá do governo federal. O PT é coligado do PMDB, onde o PMDB colocou o vice-presidente, que é o Michel Temer, né? A nossa presidente, que é a Dilma Rousseff, do PT, e o vice-presidente, que é o Michel Temer, do PMDB. Então, nada mais natural do que uma coligação dessa. Também aqui no governo, nas candidaturas do governo estadual, na última eleição, também tivemos essa coligação. PMDB com Zé Maranhão na cabeça e PT com Rodrigo Soares compondo a chapa de vice. Então, nada mais natural, foi um diálogo aberto, franco, onde as negociações foram em cima de propostas, de propostas para melhorar Pedra Lavrada, para a gente tirar Pedra Lavrada do atraso de 24 anos que tem de domínio desde 1988, quando eu perdi uma campanha para o ex-prefeito Pinado. Seria uma espécie de volta às origens, porque o senhor foi candidato apoiado pelo ex-prefeito Manuel Rodrigues de Lima, né, o Manuel Júlio, teve uma aliança com Sebastião Vasconcelos Porto, teve uma aliança até recentemente com o prefeito Tota Guedes e agora volta com a aliança com o filho de Manuel Júlio. Isso seria uma volta às origens? Uma coincidência né? É uma mera coincidência, mas é. Na verdade, eu nutro uma admiração muito grande pelo ex-prefeito Manuel Júlio. Para mim, ele está escrito na história, sem desmerecer os demais, mas como um construtor de Pedra Lavrada. O prefeito que melhor planejou, o prefeito que deixou mais obras em Pedra Lavrada. Um prefeito que atendeu dentro das possibilidades do município. Naquela época, existia uma dificuldade muito grande, não tinha muito repasses como hoje tem, de verbas e de convênio de governo federal e de governo do Estado, que ele, com aquela dificuldade toda, fez uma boa administração. Então, na verdade, sem assim querer, mas que aconteceu essa coligação, ser uma volta àquilo que tinha sido iniciado em 88, e eu tenho um imenso prazer de ter Rigoberto Júnior como meu companheiro de chapa de vice-prefeito. Só interromper também, Roberto, só para dizer assim que essas perguntas iniciais do plano mais político é para que o eleitor tenha a oportunidade de conhecer como foi o processo de alianças e de como se deu esse jogo e como a história política também do candidato, né? Vamos entrar agora em questões, eu acredito, mais propositivas. Não, antes das propositivas, ainda eu tenho uma, a última, para encerrar, né? Ou não, depende do candidato, ele pode voltar quantas vezes quiser aqui. A gente tem que falar pouco, candidato. A questão, seu João, você fala, você até colocou como uma volta, mas na última eleição o Rigoberto foi candidato a prefeito e o senhor apoiou o prefeito Tota Guedes. Inclusive Santiago era candidato a vice-prefeito, né? Mas por quê? O que foi que houve quando o Rigoberto foi candidato há 4 anos, assim o senhor não se juntou com ele agora? Que mudança de paradigma político foi esse, assim, há 4 anos o Rigoberto era a oposição do prefeito e o senhor estava apoiando na época o prefeito Tota Guedes? Ou estou enganado? Isso é uma verdade. Na verdade, a gente, naquele momento, não estava votando como liderança política, porque nós não tivemos nenhuma participação direta na política, não subimos até em palanque, nem subimos, entendeu? Nós votamos como eleitor. E dentro desse contexto de se tinha os candidatos, e até com perspectiva de melhora, nós sabemos que quando houve o rompimento do atual prefeito Tota Guedes, por sinal é uma pessoa com quem eu tenho um bom relacionamento pessoal, entendeu? Nós tínhamos uma esperança que ia mudar
aquela forma de condução da política do Pedra Lavrada. Como houve esse racha no grupo do ex-prefeito Tinã, então imaginava-se que naquele momento Tota era uma esperança, não só para mim, mas para a grande maioria do povo de Pedra Lavrada, da população. Inclusive, as pessoas que se denominam de bacuraus, que tinham votado no ex-prefeito Manuel Júnior, a grande maioria dessas pessoas deixaram até também de votar em Rigoberto, votaram no prefeito Tota Guedes, imaginando que ele seria aquela transformação, ele seria aquela pessoa que ia quebrar aquele ritmo, naquele momento, dos 20 anos que vinha do governo que não vinha, na verdade, atendendo às necessidades do município. Então nós também seguimos, como naquele momento, como eleitor, não como liderança, seguimos também essa prática dos demais eleitores e votamos no Tota Guedes. Votei até por essa questão, uma questão até de parente que ele é nosso parente, é primo segundo, é uma pessoa também, até certo ponto humilde, uma pessoa que eu tenho amizade, desfruto da amizade. Agora, hoje, eu sempre tive uma divergência política, porque meus ideais, eles se confrontam com os ideais dos demais, desse grupo político que está aí no poder. Mas eu continuo, na verdade, com um propósito. Minhas ideias são as mesmas, nunca mudaram. Por questão de conveniência, nós votamos. Como, por exemplo, você pode até me perguntar, por que você votou em 2006 em Tinã? Aliás, em 96 em Tinã para prefeito. Votei sim, porque naquela época eu era presidente do partido do PMDB e nos foi imposto a filiação de Tinã no PMDB por Cássio Cunha Lima, e nós, naquela época, como partidário, fomos obrigados a dar apoio, a votar, subir em palanque, pedir, fazer campanha. Então, nós fizemos isso como partidário. Vimos, não, a pessoa do prefeito Tinã, vimos, do candidato Tinã naquela época, vimos a questão partidária, votamos para o partido, entendeu? Então, são essas situações dentro da política que esses momentos, facultam você tomar essas decisões de forma, às vezes, separada, às vezes confrontando com a sua ideologia política. E isso é o que aconteceu. Estamos entrevistando hoje João de Deus Barros, candidato pela coligação O Povo Quer, Pedra Lavrada Muda. E agora começou a vez dos candidatos a começar a sortear as perguntas enviadas pelos internautas. Todas as perguntas foram identificadas pelo IP do usuário, com e-mail e tudo mais. Santiago Vasconcelos, o candidato vai escolher a pergunta agora. Agora, por favor, para Santiago. Quem é, Santiago? Aí a pergunta? Cleinha Vasconcelos, coincidência, irmã de Santiago. Vamos procurar aqui. Vamos lá. O assunto escolhido, João Deus Barros, foi esgotamento e pavimentação. A pergunta dela é: em seu plano de governo, há algum projeto voltado para o bairro José Albino? E qual? Né? Lembrando que é um bairro sempre esquecido, né? E merece uma atenção especial, né? Uma passagem molhada, pavimentação, etc. Cleinha Vasconcelos, o IP dela, do computador dela, é um 87-86-27-116. E tem o endereço do computador. Cleinha, eu agradeço a sua pergunta. Você é uma pessoa que, na verdade, eu sei que já mora no conjunto Zé Albino. É uma pessoa que, na verdade, se ressente da condição de moradia que os habitantes aí do conjunto Zé Albino têm. Está dentro das nossas propostas de governo aí para o conjunto Zé Albino, né? A primeira providência que nós iremos tomar, com o apoio do povo e a fé de Deus, é construir uma ponte interligando o conjunto Zé Albino ao centro da cidade de Pedra Lavrada. Porque não se admite hoje, Cleinha, e hoje a população, falo também me dirijo à população do conjunto Zé Albino, não se admite, em pleno século XX, você fazer com que a população passe a deslocar para a cidade, para o centro da cidade, ele tendo um período de chuva, que tirar o calçado e colocar os pés na água com esgoto, passando por aquela passagem molhada, contaminando doenças, vírus, que só vai criar problema no futuro para essas pessoas, esses habitantes aí. Então nós vamos criar essa condição, que é uma condição importantíssima para esse conjunto, para a sobrevivência desse conjunto e dessa população,
Em primeiro lugar, vamos tratar de fazer essa ponte interligando o bairro à cidade. Em segundo lugar, providenciar o tratamento desse esgoto. É um absurdo o Pé da Lavrada ter esgoto correndo ao céu, a abertura do céu limpo, e onde as pessoas na verdade, têm contato direto com esses esgotos, sendo essas pessoas colocadas à sorte aí para contrair e se contaminar com doenças e com vírus provocados por esses esgotos. Nós vamos dar um tratamento adequado, uma destinação adequada a esses esgotos. Tanto o esgoto de toda a cidade, toda a área urbana, como daí do conjunto Zé Albino, que fizeram um paliativo aí o ano passado, depois de uma campanha que foi feita muito forte aqui nessa rádio, tentaram colocar uns canos aí e ligar esse esgoto, jogar esse esgoto de forma in natura e criminosa dentro do açude aí de Genito Joaquim, dentro de um riacho, provocando ainda uma situação pior ainda, porque você a partir daí começa a irradiar esse foco de doenças, não para uma população restrita como era só Zé Albino, mas para a população como um todo, abaixo desse bairro. Afora isso, nós vamos pavimentar todas as ruas aí, calçar a rua de acesso, nós vamos calçar também, fazer as calçadas das casas, que as casas aí foram entregues de forma precária nesse conjunto aí, entregue faltando muita coisa, não aquilo que é acordado e aquilo que é feito, acertado em contrato com a Caixa Econômica, mas muita coisa ficou aí a desejar. A pavimentação, as calçadas são necessárias serem feitas. Nós vamos fazer isso aí, Cleinha, e o povo todo do Zé Albino. Espero que nós vamos fazer. Vamos dotar esse bairro aí de uma praça de lazer para as crianças e para todos os habitantes aí dessa localidade. Colocar equipamentos também nessa praça para que as pessoas pratiquem física, no seu final da tarde ou no início da manhã, as pessoas possam se deslocar até a praça e fazer a prática de exercícios físicos. Dá um conforto mais, dá um direcionamento e buscar fazer com que as pessoas, os habitantes aí do bairro, tenham uma qualidade de vida melhor e preservem a sua saúde. Nós nos preocupamos muito com essa situação aí, Cleinha. Pode ter certeza que nós buscaremos e resolveremos os problemas daí, buscamos resolver dentro do menor espaço possível, dentro da nossa administração. E, inclusive, quero avisar as pessoas que todos os candidatos, inclusive, apresentaram projeto de plano, uma espécie de um resumo do plano de governo ao TRE, né? E nós estamos em mãos do candidato João de Deus Barro, né? Quem quiser pode acessar o site do TRE, tre-pb.juiz.br, tem Divulga Cande, e lá tem as propostas de governo, inclusive esta já está presente no plano de governo do João de Deus Barro, Santiago. Essa questão do saneamento básico de nossa cidade é por demais conhecida de todos, né, que é um caos. Né? Isso aí não tem segredo. A própria administração reconhece, a administração atual reconhece. Só que saneamento básico também é caro. Além de ser caro, do ponto de vista político, dizem que não quem está no executivo não gosta de realizar esse tipo de obra, porque é obra que fica escondida. Obra que fica embaixo da terra enterrada e o eleitor não vê, isso não dá voto, segundo a opinião política. Mas sendo uma obra de infraestrutura cara, como o candidato pretende realizar isso? Já que nós conhecemos que o nosso município, segundo a choradeira, o nosso município não tem recursos para executar uma obra de tamanho envergadura. Eu vou te responder essa pergunta te dizendo... Ô Santiago, eu te respondo essa pergunta te dizendo que, na verdade, nós não temos um saneamento básico aqui à altura do município de Pé da Lavrada, da cidade de Pé da Lavrada, por falta de competência dos gestores, o atual e ex-gestores.
porque não tiveram competência de fazer projetos e buscar recursos em Brasília. Porque recursos tem para isso. Recursos tem no Ministério da Saúde, tem na Fundação Nacional de Saúde, enfim, recursos federais tem para isso. Apenas tem uma contrapartida do poder municipal, né? Agora, o nosso município, na verdade, tem problemas com convênios, de apresentar projetos, fazer convênio com o governo federal, por questão de inadimplência. Inadimplência por falta de pagamento, recolhimento de INSS, essas obrigações sociais que são necessárias, como INSS, FGTS e outros mais. Então, nós pretendemos, na verdade, resolver esses problemas que existem com essas dívidas do INSS, FGTS e outras que tiverem, né? E vamos, na verdade, buscar abrir essas portas em Brasília, fazendo esses convênios, para trazer esses projetos para a Pedra Lavrada. Essa obra é uma obra, como você falou, que ela não aparece, é uma obra onde os canos ficam enterrados, mas é uma obra extremamente necessária para uma população, a população principalmente da área urbana, porque é através do saneamento que você mede a qualidade de vida e a saúde dos habitantes dessa área urbana. E isso se faz necessário. O gestor que tem responsabilidade e pensa no bem-estar da população e na saúde do seu povo, ele faz isso independente de aparecer ou não. Porque isso hoje é uma obrigação, é exigida pelos organismos internacionais, existe um padrão definido para isso, da quantidade de ligações sanitárias, a destinação e o tratamento adequado que é para ser dado a esse esgotamento sanitário, para não poluir mais, para não criar mais problemas com os mananciais, com os rios, riachos e lagoas. Então, nós temos a solução para isso, nós iremos fazer isso, se Deus quiser, com o apoio do povo e com a administração eficiente e capaz, nós vamos resolver esses problemas que existem, dessas pendências que foram criadas de governos desde 89 para cá, dessas inadimplências com a prefeitura, da prefeitura com o governo federal, e vamos resolver, vamos buscar recursos, vamos resolver esse problema dos esgotos sanitários de Pedra Lavrada. Não se admite o tipo de esgoto que tem hoje, Beto. Para mim seria muito, na situação que os esgotos existem hoje, seria muito melhor que tivesse continuado com aquelas fossas antigas, cada casa tinha sua fossa, e mandado esgotar. Depois que se esgotaria, levaria para um canto mais ou menos adequado, que não poluísse tanto. Não fazer essa forma criminosa e pegar esse esgoto, jogar aí nos rios e riachos que nós temos, os pequenos mananciais que temos aqui, como o açude do Estado, o açude de Mirabô, o açude de Janito Joaquim, de Antônio Joaquim, Janito Joaquim, é a mesma coisa, o açude de Neguinho de Edivaldo. Isso é um crime, isso não pode se admitir para uma época, a época em que nós vemos que temos recursos, temos orientação dos órgãos controladores disso aí, Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde e outros órgãos tanto que controlam e cobram isso, entendeu? Tem as ONGs que estão cobrando isso. A saúde da população é medida por essa qualidade de vida. Começa a qualidade de vida com a destinação de esgotamento sanitário, para a partir daí você cuidar da vida do seu cidadão. Então a gente precisa de agente comunitário mais capacitado para estar vendo esses problemas, a gente vai precisar de especialista para isso e recursos. Vamos fazer o tratamento desse esgoto, vamos fazer uma lagoa de represamento para dar um tratamento adequado e a destinação adequada desses dejetos. De forma que a gente vai soltar essa água, esse esgoto, a água desse esgoto já, ela purificada nos açudes e riachos ali do nosso município. Hoje estamos entrevistando o candidato pela coligação O Povo Quer Pedra Lavrada Muda, João Deus Barros. E agora, mais outra pergunta do internauta que enviou a pergunta. Mandar um abraço a Márcio, que tentou participar, mas só posso fazer o número que é a pergunta, vamos lá, enviada pelo João Paulo, JP _ Fernandes, né? O IP dele é 186, do computador dele é 186-232-196101. É sobre funcionalismo, João Deus Barros. João Barros, gostaria de saber
porque tem tanto constante atraso nas folhas de pagamento de servidores deste município, em especial a parte comissionada. Eu não acho, essa pergunta passou. Já estamos há mais de 30 dias sem receber. Qual é a sua posição sobre isso? Eu não tenho como confirmar isso, essa informação, né? Essa questão passou aqui, mas o senhor pode já falar sobre funcionalismo também. João Paulo, eu agradeço a sua pergunta, a oportunidade que você está nos dando de responder sobre um problema que é um problema que essa administração de 24 anos, ela tem se caracterizado por isso, né? Aí os atrasos que aconteceram aí de 5 meses no governo anterior, do ex-prefeito, o atraso também dos comissionados. Minha mulher foi vítima disso também, ela trabalhou 5 meses como comissionada, na época na função de secretária, passou 5 meses até hoje não recebeu. Então isso é uma característica dessas administrações. Eu não sei, na verdade a folha de pagamento vem sempre sonegada, né? Eu solicitei no dia 16, segunda-feira, para fazer um comparativo, a folha de pagamento e receitas do município ao secretário de administração, e até então não foi me dada nenhuma resposta. Na verdade, talvez eles queiram sonegar e não queiram atender aquela lei da transparência que foi, na verdade, assinada e publicada e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no dia 19 de maio próximo passado, onde todos os órgãos da administração pública direta e indireta, dos 3 poderes, são obrigadas a fornecer, dentro de um prazo, um limite, essas informações sobre folha de pagamento, salário, nome de funcionário e tudo, para que a população tome conhecimento das despesas e de quem está recebendo e como está recebendo e por que está recebendo. Nós que somos contribuintes do município, do Estado e da União, nós que pagamos aos servidores públicos, nós queremos saber quem é que está ganhando, quem é que está prestando serviço para a gente. E é uma obrigação, no momento em que esse funcionário, que seja ele comissionado ou concursado, ele preste seu serviço, é uma obrigação, é um dever do poder público pagar em dias, pagar no mês ou até o 5º dia útil do mês subsequente esse salário. Porque ele, se não fizer dessa forma, ele está agindo de forma irresponsável. Porque ele só pode colocar funcionários dentro do limite que a lei determina. A lei é bem clara quando diz que você determina um percentual para que você possa custear ou despender com o pagamento de folha de pessoal. Se você, talvez esse atraso, João Paulo, seja porque, nesse momento político, eles estão enchendo de cargo comissionado, como se sabe por aí. Os comentários são que muitas pessoas estão aí em cargo comissionado para que essas pessoas sirvam de cabo eleitoral para o candidato oficial, e essas pessoas talvez, com esse acréscimo na folha, elas comprometam o pagamento em dia, pelo menos desse segmento, que é o segmento do pessoal comissionado. Isso eu acho um absurdo. Se na verdade estiver acontecendo, já é um ato de irresponsabilidade. Compromisso com o funcionário, comigo vai ser sagrado. O funcionário vai ser obrigado a receber o funcionário vai ter a certeza de receber. E o poder público, nós como gestor, somos obrigados a pagar até dentro do 5º dia útil do mês subsequente. Buscaremos pagar dentro do mês corrente. Nós vamos fazer isso. Não vamos atrasar. Vamos colocar, o município tem limite da quantidade de cargo comissionado. Cada lavrada parece que não observa esse limite. Entendeu? Por isso, eu imagino que esses atrasos, porventura, se essa sua informação que você está dando estiver acontecendo, que eu não posso afirmar, porque eu para poder afirmar, eu precisaria estar com essa folha de pagamento, como eu pedi aqui, que na verdade foi sonegada, até então não nos entregaram e não nos deram nenhuma resposta, então eu poderia lhe responder essa pergunta com mais consistência. Mas, se estiver acontecendo, eu lamento e me solidarizo com você e com os demais. Comigo, funcionário, eu vou tratar funcionário público, servidor público, com a maior responsabilidade possível, como vou tratar toda a população.
todos os direitos serão garantidos na nossa administração. Podem ter certeza. A título de informação, né, a Prefeitura tem até 20 dias para dar essa informação ao senhor, né, e prorrogáveis por mais 10. Caso isso não aconteça, o senhor pretende tomar alguma ação legal? Olha, a gente, na verdade, se não tiver essa informação até a data limite da lei, que é uma lei federal, a gente vai buscar, na verdade, os canais legais que existem para obter essa informação. Porque, na verdade, a gente, quando vê que o poder público sonega um tipo de informação, é porque, na verdade, deve ter alguma coisa de irregularidade. Suponho eu, não afirmo, mas pode ter alguma coisa de irregularidade. Porque eu acho que qualquer cidadão que queira dar transparência à sua administração, ele coloca suas contas abertas para o público tomar parte e tomar conhecimento e ajudar até a decidir sobre os caminhos que deve seguir. Santiago, vamos fazer a próxima entrevista, a gente vai interromper para o intervalo. Próxima entrevista? A próxima pergunta. A próxima pergunta, qual é o número, Santiago? Pergunta número 9, da Lucileide de Lopes Pereira Dantas, né? O IP do computador dela é o 87862716. Vamos fazer a pergunta e a gente vai ficar para o próximo, depois do intervalo. O que o senhor João de Deus Barros pretende fazer em relação aos jovens de Pedra Lavrada que terminaram o ensino médio? Esse é o Programação Verdade de hoje. Estamos entrevistando o candidato João de Deus Barros e agora terá, a partir desse momento, na verdade, a partir daqui de segundo, teremos 3 minutos de recesso. Voltaremos em 3 minutos. Amigo agricultor.